Você opera dólar também? Hoje Agora em sim, dia? agora sim. Mas nesse novo patamar que chegou, já estava operando faz... Não, já tem um tempinho, eu vou explicar. O dólar tem uma operação de swing trade que eu acabo fazendo de carregamento, que o Valério me ensinou, né? Que o Valério que mexe mais com essa parte. E agora eu tenho conseguido, na parte da manhã, fazer um pouco de day trade, mas não usando análise técnica como vocês usam, porque primeiro que eu não tenho essa competência. Não, porque precisa, é difícil, essa identificação de padrão. Tá? Eu acabei, né, de ver o Valério desenvolvendo assim, um modelo que ele adaptou para o swing trade que a gente usa lá na gestão, que a gente chama de mercado ordenado e tal, que é o gradiente linear. Hoje sim, né, eu opero dólar no gradiente linear, mas aí tem uns pontos específicos, sim. Eu gosto muito, prefiro o dólar do que o índice para fazer esse tipo de operação, entendeu? Porque o dólar, que o Valério fala assim, ele é difícil ele ter uma corrida como o índice. Acontece de vez em quando, como a gente tem agora, mas ele costuma estacionar em algumas faixas, né, e fica interessante. E aí vocês fazem essa montagem pelo gradiente linear para carregar... Especificando, né? O gradiente linear em si tem o day trade. O day trade. E o day trade, né? Que a gente, como a gente atua junto com, né, com a plataforma específica para isso. Mas tem operações de gradiente swing trade de dólar. Existe uma tabela, se está caro, se está barato. Assim, bastante gente tem falado muito aí sobre gradiente linear no mercado. Direto lá na sala eu recebo várias áreas de perguntas, inclusive eu quero, assim que tiver um tempinho, estudar com vocês para poder aprender ali, para a gente divulgar junto também. Mas então, vamos lá, agora chegou a hora aí para você que está na dúvida, ficou ouvindo seu amigo falando que está ganhando dinheiro com gradiente linear. Valério, vocês vão pegar na fonte a informação. E você sabe que o André ficou bravo uma vez com a gente. Bravo assim, né? Lembra que teve um concurso de trading no projeto? Tiveram as 3 pessoas que... As 3 ganharam, as 3, assim, eles não fizeram o gradiente linear porque não tinha a ferramenta na época. Sim. Mas eles usaram o conceito do gradiente linear de e entrada, caramba, a distribuição gaussiana, né? Mas claro... Explica então, o Valério. é importante. Valério, por favor, de uma vez por todas na fonte, o que é o gradiente linear? Bom, o gradiente linear é uma técnica de formação de mercado, onde eu vou colocar um gradeamento de ordens de entrada. Por exemplo, eu quero que o mercado carregue para descarregar. Ou seja, o mercado cai, eu vou comprando um contrato, 2, 3, 4, vou somando eles. Não é dobrando a mão. Não é dobrando a mão, né? martigueiro. Compro um, depois mais outro. E aí você tem um E limite automaticamente eu já coloco É uma área que você cobre. a saída. Tudo ordens oco. É uma sequência de ordens oco. Uhum. E eu quero o quê? Eu quero que ele compre para descarregar. Então ele é contra a tendência? Não. Como analista técnico, tu vai dizer o seguinte: essa correção é a onda de Elliott, certo? Ou a distribuição da movimentação do dia. Porque mesmo que o mercado caia, há um respiro, há uma tendência de retorno à média. E a estatística mostra que há mais retorno à média do que a continuação do movimento. Então é um modelo todo calculado no financeiro. Qual a minha sobrevivência? Se meu stop é R$1.000 por dia, eu vou ter, por exemplo, um lastro de R$20.000. Eu não vou ter 20 dias perdendo na sequência. A estatística não permite isso, nem perdendo nem ganhando. Sim. E eu vou entrar num ponto onde o mercado já está esgotando, onde o volume de descarregamento tecnicamente já saiu naquele período, e eu quero ou a reversão, ou um retorno à média, ou ao menos que ele fique de lado, baixando o meu preço médio. Então o gradiente linear, para a operação de day trade, eu posso fazer tanto em índice quanto em dólar. Eu quero comprar quando o mercado cai muito e quero vender quando o mercado sobe muito. E aí eu vou gerenciar a estatística do financeiro com a colocação de um pacote de ordens já pré-selecionado dentro de uma área otimizada. Então eu consigo, dessa forma, trabalhar vários micro trades. Então hoje no dólar entra a cada 5 pontos e sai a cada 5 pontos. Cada hitzinho é R$50. Agora. Né? Agora é 6 pontos, que o dólar está R$6. É 0,1%. Né? Isso que eu ia te perguntar. E essas ordens, vamos lá, só para ver se eu entendi. Então você pegou, você viu ali como que é a distribuição do mercado, né, para cima e para baixo em média, que até mesmo mercado, principalmente o mercado futuro ali, como ele tem a questão também de oscilação máxima, etc. É o que eu falo, pessoal, a maioria das vezes deve ficar ali entre mais meio e menos meio, com alguns dias uma distribuição menor de mais Exato, uma com o horário das 11 da manhã até 3 da tarde, com certo uma morosidade, uma certa morosidade. Até no horário do almoço. Né? Ele fica estopando quem está em operações curtas, mas para o gradiente é muito bom. E aí você tenta pegar
essas caudas ali. Isso, vamos já. Ele chegou na cauda e vai tentar. Então é um day trade quantitativo com uma ferramenta específica para isso. Hoje essa ferramenta a gente fez ela evoluir. Hoje chama-se Super Gradiente, Super GL, né? Então ele tem stop global, tu atua dólar contra índice, tu faz arbitragem. Eu posso entrar comprado e vendido no índice e comprado e vendido no dólar, um contra o outro. E eu vou só entrando e saindo nas pontas otimizadamente. Esse tamanho, esse espaço, ele é ajustado pela volatilidade. Se a volta mais alta, ajustado mais pela baixa. pontuação. Pelo valor do índice ou o valor do dólar. Se eu tenho uma bolsa, o índice a 100 mil pontos, eu vou ter um espaçamento a cada 100 pontos de cada linha, de cada entrada. E uma saída 0,1%, tecnicamente. né? É 0,1%. E no dólar também. O fracionamento do dólar é diferente, né? Ou eu pulo de 5 pontos para 5,5 para 6, e o índice eu consigo ser bem mais ajustado. E eu achei interessante que você falou que você faz arbitragem. Como que seria a arbitragem nesse sentido? Bom, eu gosto de dizer o seguinte, né? Você tem que imaginar duas telas de gráfico. Então imagine assim, você tem uma tela das 9 da manhã até as 18h30. Então, toda a tela ela tem que ter uma de altura por 2 de largura. Por que isso? Porque é meu campo visual, né? Eu tenho os olhos um do lado do outro, então eu vou achar o meu conforto de dinâmica nisso. Imagina eu colocar uma tela do índice transparente contra uma de dólar atrás, no mesmo espaçamento. Sim. E eu vou ter uma distribuição de sigma 1. Tecnicamente, eu vou ter 68% do tempo um brigando contra o outro. Que seria o primeiro desvio padrão. Eu já imaginando a tela. A entrada e a saída tem de cada um aí para um lado, né? Mas isso, claro que tem um treinamento, tem uma técnica. É só para ter uma noção, né? Qual que é o raciocínio? Então, eu vou comprar dólar e comprar índice. E deixar um trabalhar contra o outro. Aí as pessoas falam, mas eles não andam ao contrário, Valério? Mas aí, quando um sobe, o outro cai. Eu vou pagar parte do stop do outro. Só que como a maior parte do tempo ele briga um contra o outro, por exemplo, o índice caiu, carregou e o dólar descarregou. Eu zero o dólar no lucro máximo que eu atingi e vou esperar o outro voltar. Ou ficar batendo e diminuindo o meu stop ou só para o pessoal diminuindo entender, no você preço está médio. operando, no fim das contas, a relação entre eles, né? E não necessariamente quando a gente está integrando, né? Acontece momentos que tu entra uma ponta, depois tu entra outra, fica integrada, tu chega num horário de consolidação, também não tem notícia nenhuma, tu entra comprado e vendido um contra o outro. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas tu foi comprar índice e vender índice, você está fazendo Zé com Zé. Né? Mas não, o Zé com Zé, eu comprar um contrato, vender outro, no mesmo instante, no mesmo ponto. Você está ali, no caso, abrindo um spread. Quando eu tenho duas vias, ele tem um ponto de entrada e saída difuso um do outro. Então eu consigo trabalhar um gradeamento onde cada linha trabalha a sua própria vida, o seu próprio momento. Que interessante. E em alguns momentos do dia, em algumas condições de mercado, eu trabalho com as 4 pontas, uma contra a outra, e vou cuidando um stop global. Olha, meu gain eu quero botar R$3.000, o meu stop R$3.000. E hoje você tem um sistema que ele vai te mostrar quais são essas regiões e... Tem. Assim, o que eu aprendi, como eu não sou day trader, né? O gradiente linear, ele é antigo, né? O gradiente linear acho que vem da década de 70, alguma coisa assim. A técnica. A day trade, sim. Quando ele só automação de ordens. Só que o que acontecia, Lu, que eu vendo o Valério trabalhar nisso, né? O que acontecia com o gradiente linear, ele quebrou muita gente. Porque eu entendia, é assim que funciona, só que o cara abria o home broker, abria uma plataforma e ligava o gradiente linear. De repente, numa hora que ainda não esgotou. Então ele tomava todo esse carregamento. Ele tomava todo o carregamento stopável. Ou botava um compacto de linhas muito denso. Sem entender esse que dava muito lucro com ruído pequeno e qualquer corridinha dava um stop grande. E o que o Valério conseguiu trabalhar por esse lado quant é tentar entender, o gradiente funciona, é legal, mas onde ele é legal? Onde eu consigo otimizar o gradiente? Isso foi um estudo de estatística. Que eu ia até te perguntar isso. Só a primeira coisa, fazer um disclaimer. Pessoal, vocês estão ouvindo isso, não vai sair querendo boletar. É isso que eu falei, é perigosíssimo. No dia seguinte. Assim, beleza, então quer dizer que é só pendurar um monte de ordem? Não. Ó, recomendação minha. Vai estudar com eles, vai aprender com eles, são pessoas sérias, são pessoas que, de fato, eu recomendo. Então, vai entender como funciona e aí depois você vai aplicar. Porque conhecendo o pessoal, a galera fala assim, tá bom, então vou pendurar
um monte Posso de dar uma gente dica? Mas ainda eu vou comprar. Posso dar uma dica Até o aqui? fim. Procura lá no canal do Ogro, lá, ó. O Ogro de Wall Street é Gradiente Valério. Tem uma aula, acho que de 2h30 do Valério lá, 3 horas, lá falando uma disso aí, coisa vai. bem simples que eu botei, não tinha nem cálculos ainda, só tinha uma banda de Bollinger, referência. Mas é legal para vocês entenderem. O teste tem 35 Mas é mil engraçado, views. porque eu uso alguns conceitos disso em duas coisas. Quando eu operava moedas, eu usava muito uma Bollinger. O pessoal costuma usar a Bollinger da média de 20, né? E moedas têm uma característica, naturalmente elas tendem a ter, o mercado tende a ter menos volatilidade. Não é volatilidade, mas ele anda mais em bandas. E eu usava uma banda de Bollinger, quem quiser testar aí para dar uma olhada, eu usava a banda de Bollinger da média de 200. Porque era uma média muito longa, e eu usava 200. Aí eu usava com 2, 2,5, 3 de padrão e fracionava essas Isso depende da moeda, tá? Se a gente falar em dólar, a gente vai ter uma taxa de juros em relação ao real. Se a gente falar em Forex, trabalhar dólar contra euro, são duas taxas de juros diferentes da União Europeia, do mercado americano, e duas dinâmicas diferentes. O gradiente linear, então, ele evoluiu muito. A gente apresentou a técnica com a divisão estatística financeira, a primeira, né? O ponto de sobrevivência. Como que você chegou lá, assim? Como que foi a primeira vez que você viu e como que foi? Bom, a primeira aplicação de gradiente linear por esse método, a gente começou lá na Quantice, né? Que é uma empresa que eu sou sócio, que desenvolve algoritmos de dados quantitativos. E lá se aplicava a distribuição gaussiana. E isso fechou tanto com as opções, porque nas opções eu tenho o primeiro desvio, o segundo desvio, o terceiro desvio. O primeiro desvio é a gaussiana, é o movimento médio dos meses, tá? E é ali que a gente ajusta as pontas das estruturas. Então, o mercado funciona em todas as dimensões. Um momento, tu vai ter uma sequência de acertos, outra de erro. Elas têm a sua dinâmica de limitação de eventos. E você tem o movimento médio para tudo. E eu só adaptei pro gradiente linear. Eu tive que fazer alguns ajustes de banda, certo? Aí a gente foi para um dado estatístico de longuíssimo prazo. Aí a gente achou a distribuição gaussiana do índice do dólar e teve que fazer o ajuste de... como é um gradeamento, eu não posso botar que ele pegue a primeira linha e não pegue o resto. Ele tem que penetrar no gradeamento para depois entrar com o retorno. Porque realmente ele se torna lucrativo. E então existe um redutor. Então lá se aplica em cima da distribuição gaussiana um redutor. E isso já está colocado hoje dentro dos gráficos específicos de gradiente linear. Então, desenvolvemos duas plataformas para isso. Entendeu porque o André passou mal quando o Valério Eu ia perguntar, mas é automatizado ou é manual? Automatizado. Então nós desenvolvemos primeiro... Você faz isso na mão. Não, você vai parametrizar algumas coisas e aí a execução é automática. Nós tínhamos o gradiente linear da FlexCan e por um acerto técnico aqui, quando entrou na Empíricos, no BTG, primeiro ficou mais fácil colocar Trader Evolution. Então nós adaptamos, demos a consultoria para Trader Evolution criar o gradiente linear na sua plataforma e depois nós evoluímos também a FlexCan. Então hoje a FlexCan também tem esses mesmos parâmetros, os stops que eu solicitei, que é o global para atuar com toda a arbitragem do mercado. Então eu digo, né, como eu falei antes, né, poxa, eu posso botar um gain de 3 mil e o stop de 3 mil. Quanto eu tenho de capital? Meu capital é 50 mil e eu quero extrair dinheiro do mercado mesmo com isso. Acerta, erra. 3 mil de stop para 50 mil, isso não vai me quebrar, desde que eu faça sempre tudo certo, tá? Só que conforme o mercado começa a te entregar aqueles vários hits, tu já vai passando, o lucro vai aparecendo, tu já vai trazendo o stop para o lado positivo. Então, olha, eu não quero perder... Se voltar os meus R$1.000 de lucro que eu tenho, chegar em 500, eu quero que o global desligue tudo. Certo? Então eu consigo, com a plataforma hoje, fazer um trailing stop individual ou um stop manual que eu vou ajustando na mão. E se bateu ali, ele zera todas as operações, então você está desligando ponta por ponta.